Criminosos sempre inovam as maneiras de aplicar os golpes e na macro-região, aposentados mais uma vez são vítimas. Escritórios de advocacia têm perfis clonados por golpistas e pedem dinheiro para liberar valores de causas ganhas, mas que na verdade não existem. Em outro tipo de golpe, empréstimos consignados são realizados sem a autorização dos idosos. Durante a pandemia, Maria Rita precisou fazer um empréstimo consignado e optou em realizar a operação numa agência especializada nesse segmento em Ribeirão Preto. R$ 3.500 era o valor necessário naquele momento e deu certo. Mas depois de 3 meses, ela descobriu descontos a mais no holerite da aposentadoria. Tinham feito outro consignado no meu nome, de R$ 6.000 na época. E aí eu comecei a investigar aqui, aí um banco joga para o outro, porque eles fizeram o empréstimo, que era a minha conta, e logo em seguida a pessoa tirou. A aposentada caiu em um golpe. Os criminosos foram ousados, falsificaram a assinatura dela para contratar outro empréstimo. Eu apresentei o documento carteira de motorista, era igualzinha. Ele abriu uma conta digital e colocou R$ 6.000 lá. Entre valores dos empréstimos consignados e gastos para tentar anular as contratações indevidas, Maria Rita teve um prejuízo de quase R$ 8.500. Criminosos tentam de tudo para conseguir tirar dinheiro de aposentados e pensionistas. No outro tipo de golpe, advogados previdenciários têm sido alvos para atingir esse público. É pela rede social. Golpistas se passam por esses profissionais e disparam mensagens para clientes, divulgando possíveis benefícios e até mesmo causas ganhas, mas que são inexistentes. Nessa mensagem enviada para uma vítima, diz: "Trago ótimas notícias referente a seu processo contra o INSS. O auxílio-doença foi aprovado", e finaliza dizendo que a vítima teve vitória jurídica. As mensagens foram enviadas para clientes de um escritório de advocacia em Sertãozinho. Aqui no escritório de advocacia aconteceu já pela 3ª vez. A primeira vez eles enviaram a mensagem para os próprios advogados, colegas pedindo dinheiro, se passando por mim. A segunda vez houve um segundo golpe, usando a minha logo, o meu nome, né? Eles enviavam mensagem como se os clientes fossem receber um crédito previdenciário, como se o INSS tivesse liberado o dinheiro. Em Pitangueiras, a Simônica também teve a imagem usada por criminosos. A cliente dela teve sorte, o golpe não foi finalizado. Eles foram no meu Instagram, que é aberto, pegaram a minha foto e através dessa foto eles entraram em contato com clientes meus falando que tinha dado certo o benefício e que para liberar o benefício, né, aquele valor, quando foi de manhã, eu comecei até a trabalhar mais cedo nessa sexta-feira, eu fui informar para ela: olha, dona fulana, a tua perícia está agendada na Justiça Federal. E ela falou: doutora, mas eu falei com a doutora ontem a noite toda. Como que a doutora está falando isso para mim, que o benefício não deu certo, ainda não deu certo? Aí eu expliquei para ela: olha, provavelmente a senhora estava conversando com um golpista, enfim. Aí eu liguei para ela ficar mais tranquila. Mas outras vítimas tiveram prejuízos. E esse final de semana uma pessoa entrou em contato comigo, usando o escritório dela, o nome do escritório da doutora Vanessa, dizendo aí que no processo já estava tudo certo. E, enfim, pediu uma quantidade de dinheiro para regularizar alguns documentos que estavam faltando. E eu, como tinha visto que era o escritório dela, confiei e não me entendi que poderia ser um golpe. A orientação da polícia nesses casos é realizar o boletim de ocorrência e guardar todos os comprovantes de valores enviados e prints da conversa feita com um golpista. E para evitar cair nesse tipo de golpe, desconfiar é sempre a melhor opção. Sim, para não cair, entrar em contato com um advogado, isso pode ser com outras coisas também, né, sem ser escritório de advocacia. Eu peço para todos os clientes denunciarem. É uma das formas que a pessoa consegue para chegar isso nas autoridades. A gente sempre deixa claro, por exemplo, a gente recebe aqui cliente de todo o Brasil através do WhatsApp. A gente deixa evidente ali, olha, os canais de comunicação é esse WhatsApp. Se precisar, liga. Quem vai falar com vocês, a gente fala o nome da equipe ali que vai falar com eles, para evitar que isso aconteça. E na dúvida, sempre liga para a gente. A Maria Rita, que vimos no começo da reportagem, está redobrando os cuidados para evitar cair em novos golpes. Agora, um mês atrás, eu recebi outra ligação e que eu fiz um consignado também em janeiro.
Então, essa pessoa estava sabendo todos os meus dados, falando que eu tinha feito um consignado e que eu tinha R$ 2.600 pendente para receber desse consignado. Edson Ferreira para o Jornal da Clube. Vamos seguir então falando sobre esse caso com o Éder Frias, ele que é advogado. Éder, bem-vindo aqui, obrigado por ter aceito o nosso convite. E eu já começo perguntando para você, como é que os criminosos conseguem ter informações sobre esses aposentados, sobre esses advogados previdenciários para criar então essas mensagens falsas, na sua visão, na sua análise? Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes do Jornal da Clube, obrigado pelo convite. Olha, infelizmente está sendo uma dor a nível nacional. São quadrilhas especializadas nesse tipo de fraude e eles utilizam das maiores diversidades possíveis de ferramentas para conseguir esses dados. Eu vou citar 3 exemplos muito comuns, tá? O primeiro exemplo é a ligação diretamente para o aposentado se passando por um agente do INSS, onde consegue obter esses dados. A segunda opção são a criação de sites falsos ou até mesmo redes sociais, onde colocam links que induzem a esse aposentado a clicar e também colocar seus dados pessoais. Porém, atualmente, o que está sendo mais utilizado por essa quadrilha? Eles têm acesso aos processos judiciais desses aposentados. Infelizmente ou felizmente, o processo ele é público. Então, eles conseguem ter acesso aos dados e aos documentos desses aposentados e também aos dados dos advogados desses aposentados. Então, com esses dados e documentos nas mãos, eles têm tudo o que eles precisam para poder praticar essa fraude do empréstimo consignado, tá? Bem como aquela fraude também da devolução e restituição de valores para esses aposentados. Doutor, e o que pode acontecer com essas pessoas que aplicam esses golpes? Olha, quem aplica esse golpe comete o crime de estelionato, tá? A previsão da pena é de 1 a 5 anos de reclusão, além do pagamento da multa. Porém, por se tratar de um crime digital, é muito complicado você descobrir a autoria desse crime, aliado ao que? A falta de habilidade do idoso, do aposentado com a tecnologia. Porém, a gente sempre recomenda, se sofreu esse golpe, procure a autoridade policial, registre a ocorrência para que sejam tomadas as medidas cabíveis. Doutor, e a gente percebe em várias situações, por exemplo, vou pegar o caso aqui do INSS. O segurado entrou com pedido de auxílio-doença, esse pedido não foi nem analisado ainda e ele já recebeu um link de um golpista dizendo que já foi autorizado o seu benefício. Ou seja, são dados sensíveis realmente que a gente fica se perguntando como é que esses dados vazam. E aí, como essas pessoas se protegem diante de todo esse tipo de golpe ou desses golpes, doutor? Olha, a gente sempre fala o seguinte, existem inclusive empresas, que eles trabalham com esse enriquecimento de dados, sensíveis e vendem no mercado, infelizmente. O que a gente sempre recomenda no nosso escritório, se você precisa de um empréstimo consignado, que busque a agência ou banco que você tem conhecimento e confia, tá? Evite, na verdade, a contratação por meio virtual, porque é realmente no virtual que acaba ocorrendo essas fraudes, tá? Outra coisa, recebeu um contato aí de um possível advogado seu, possível escritório que te representa, dizendo que teve ganho de causa, desconfie, dá uma olhada no número que está ali. Se não for o número oficial do escritório ou do advogado, não dê nenhum tipo de informação, não faça nenhum tipo de pagamento e entre em contato diretamente com o seu advogado. É isso aí, tomar muito cuidado, gente, principalmente mensagens que chegam aí no WhatsApp, Sempre duvida, busca checar por telefone, vai pessoalmente, como o doutor disse, no escritório do seu advogado para não ser vítima aí desses golpistas. Doutor Éder Frias, advogado, agradeço muito a presença do senhor aqui, um abraço, até a próxima, doutor. Obrigado e boa tarde. Boa tarde.